Olá, muito boa noite para todo mundo. Com a lua cheia desgarrada na Chapada, pintando de azulão o céu do sertão, a comitiva do Terra Viva DBO na TV, arranchada na roda de uma gameleira copada, já acendeu a fogueira e está chamando a pionada para fazer agora a nossa reunião novidadeira, começando sem mais demora a função com a anunciação da prosa brideira do dia. Muitas vezes a história demanda tempo para ser completamente entendida e, depois, ser contada na sua justa medida ou até corrigida. Pois então, quando isso acontecer, o Brasil vai ter duas datas para comemorar a sua independência. Uma no 7 de setembro e outra justamente no dia 26 de abril. A primeira, como o país inteiro tem bem sabedência, foi quando o Dom Pedro deu um grito e levantou uma espada na beira do riacho do Ipiranga. Já a segunda, da qual quase só os companheiros e companheiras fazendeiros têm lembrança, é o dia em que foi fundada, há exatamente 50 anos, a Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que reuniu uma legião de heróis da pátria para fazer uma verdadeira revolução que mudou profundamente a produção e a economia do país, provocando espanto, surpresa e admiração no mundo inteiro. O amigo e a amiga que escutam regularmente esta nossa falação, incluindo os que têm menos tempo de lida e de vida, devem ter conhecimento de que, lá naquelas antiqueras de 1973, a agropecuária brasileira era de uma extraordinária insignificância, até mesmo aqui no nosso próprio terreiro. Nas roças e nos pastos, o que se via era quase só atraso, pobreza e baixa produtividade. E a palavra tecnologia era desconhecida e não tinha nenhuma importância para os produtores e criadores em geral. Com a produção acanhada e insuficiente, o país dependia fortemente da importação para alimentar sua crescente população. Pois justamente naquela hora, algumas pessoas de inteligência privilegiada entenderam que, para mudar esta situação, a solução era levar a ciência para o campo, para o Brasil crescer e poder proclamar de novo a sua independência. De lá para cá, milhares de técnicos, pesquisadores e trabalhadores de todas as áreas do conhecimento da atividade rural simplesmente mudaram o rumo da nossa história e transformaram o Brasil num dos mais importantes, se não o mais importante, produtor mundial de alimentos. Para medir os ganhos do trabalho da Embrapa, a gente poderia dizer que a produção de grãos teve um crescimento de 800%, ou que a de carnes aumentou 29 vezes. Ou ainda que para cada real investido na pesquisa, a Embrapa devolveu R$ 34,70 para a economia nacional. Mas o principal resultado disso tudo nem foi o dinheiro na algibeira de milhões de pais e mães de família no país inteiro, mas a possibilidade de mudar para melhor a vida das pessoas e de ajudar o produtor brasileiro a conquistar dignidade e o seu justo lugar na sociedade. Por tudo isso, muito obrigado e viva a Embrapa! Se a amiga pecuarista está precisando melhorar a qualidade do pasto na sua propriedade, mas está se defrontando nessa lida com alguma trapeira que está difícil de ser resolvida, o nosso conselho é para que a companheira fazendeira não insista em campear uma solução caseira e procure a orientação de um especialista participando da nossa sessão sobre pastagem com o engenheiro agrônomo Wagner Pires, consultor do portal DBO e colunista aqui no Terra Viva DBO na TV. E o assunto de hoje é o excelente resultado apresentado pelo capim Paiaguás na integração com lavoura de milho. Confira. Olá, amigos. Wagner Pires em mais um De Olho no Campo. E hoje eu não estou falando de lavoura não, gente. Não estou falando de grão não. Eu vou falar de capim. Mas capim com lavoura. Integração lavoura-pecuária. Eu estou aqui na fazenda Prata Nova, em Correntina, na Bahia, e eu estou numa área que foi feito o plantio para colher grão. Só que no meio dessa área, olha aqui o nosso menino aqui, o Paiaguás. O Paiaguás foi semeado aqui na área e a fazenda vai colher daqui a alguns dias o grão e vai ficar o Paiaguás.
Ô Wagner, mas eu já ouvi muito falar da Rusiziense e não do Paiaguás. Pois é, o Paiaguás ele é excelente para essa característica. E o Paiaguás tem uma característica diferenciada. O sistema radicular do Paiaguás é muito agressivo. Então, esse capim aqui, ele na realidade, ele vai abrir raiz, ele vai descompactar o solo e vai produzir mais matéria orgânica para as próximas lavouras. Isso aqui é uma área de lavoura, porém é uma área de lavoura que vai ser aproveitada agora no período de seca com uma pastagem. Vai pastejar, o capim vai rebrotar e depois vem a dessecação e lavoura outra vez. Então, pecuarista, fica aqui a dica para você. Você pode plantar o Paiaguás, como também pode plantar a Rusiziense no meio do seu milho, colher o grão e usar isso aqui, essa área, como pastejo e como sequestro de gado de outras áreas da fazenda no período da seca. A comitiva vai fazer aqui um intervalo ligeiro, mas se o amigo ainda não prendeu a bezerrada no mangueiro, nem soltou a cachorrada no terreiro, é melhor deixar para depois, porque é já que a função vai recomeçar. No Brasil inteiro, os companheiros e companheiras fazendeiros que ainda têm gado terminado na propriedade estão fazendo um grande esforço para manter a serenidade. Mas a verdade verdadeira mesmo é que, com o avançamento do calendário, agora não demora para a estiagem começar a amarelar a pastagem e no nosso mercado pecuário o carretão já está embicado na descida do estradão. E se isso fosse pouco, para aumentar ainda mais a pressão baixista em cima da cotação, a amiga pecuarista ainda está tendo de enfrentar a lerdeza na recuperação dos embarques para a China, mesmo tendo passado já mais de um mês depois da reabertura da porteira do gigante do Oriente Distante para a carne bovina brasileira. Pois então, para campear a orientação a respeito do que é que deve acontecer no eito daqui para frente, a gente convidou para a nossa entrevista do dia a engenheira agrônoma Jéssica Olivier, analista da Scott Consultoria, que vai participar do programa falando ao vivo pelo computador, diretamente de Bebedouro, aqui no interior paulista. Boa noite, Jéssica. É sempre uma grande satisfação poder esticar uma prosa com você aqui no nosso terreiro. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Boa noite, Sidney. É sempre um prazer estar aqui conversando um pouquinho com você, dividindo aí um pouco de conhecimento de mercado com o pessoal. Obrigado, o prazer é nosso. Ô, Jéssica, já está dando para ver o fim da safra de capim logo ali na linha do horizonte, hein? Tá dando sim, Sidney. A gente entrou no outono aí, dia 20 do mês retrasado, né? As chuvas já deram uma raleada ao longo de abril. A gente teve aí as máximas 150, 200 milímetros, o que é um pouquinho abaixo aí do que a gente está acostumado nos meses de águas, né? Mas ainda é uma chuvinha relativamente boa. Mas isso já abre aí espaço para chuvas que vêm menores nos próximos meses. Então, a gente deve ver aí a entrada da seca vindo com mais força ao longo de maio. E isso já vem aquele impacto na pastagem, né? Com essa chuvinha um pouquinho menor ao longo desse mês, já deu uma diminuída e mês que vem deve ser pior. Então, o pecuarista já aproveitou, a maioria soltou boa parte do gado já ao longo desse mês. É isso que eu ia te perguntar agora, né? Será que ainda tem muito gado terminado aí na mão do pecuarista para ser levado para o mercado por esse mundão do sertão brasileiro? Então, ao longo de abril, a gente viu muito gado sendo ofertado, então as cotações deram uma caída bem forte, vamos dizer assim, em boa parte das praças. São Paulo hoje mesmo já teve queda também. Então, isso tudo é reflexo de uma oferta muito boa. O que a gente ouve de relatos aí é que ainda tem algumas fêmeas que não emprenharam na seção de monta, né, que ainda estão entrando no ponto aí para abate, então isso ainda deve chegar no mercado, mas não deve tardar muito, por conta da questão do capim também, que já está amarelando. Como é que está sendo o procedimento do frigorífico nesse período aí de quase fechamento da safra do boi de pasto, hein? Bom, com essa boa oferta, os preços deram uma recuada bastante forte, né? Então, tudo isso é reflexo do mercado. O que os frigoríficos estão fazendo? Estão ofertando menos, esses preços estão vindo menores, e o que acontece? As escalas estão alongadas, então, para os próximos dias, a gente deve continuar vendo essa pressão, vamos dizer assim, reinando no mercado, por conta de todo esse cenário. Falando de consumo, né, Jéssica? O trabalhador brasileiro está alongado no mercado só porque é fim de mês?
Ou o dinheiro não está mais dando para comprar carne em hora nenhuma, hein? A gente viu os índices econômicos melhorando, tudo, vamos dizer assim, pinta um quadro bastante positivo, mas na prática, para a carne bovina, ainda está um cenário, vamos dizer assim, meio parado. Questão de competitividade com outras proteínas, frango, suíno, ovos, apesar do preço do ovo estar em patamares bastante altos, né? Então, tudo isso tem, vamos dizer assim, atrapalhado um escoamento que poderia ser melhor nessa época do ano, com todos esses índices econômicos estando mais positivos, vamos dizer assim, agora. Como é que está o movimento para fechar o gado nesse começo da temporada do confinamento, Jéssica? Sidney, apesar da queda no arroba do boi gordo, a gente ainda vê a relação de troca relativamente melhor em relação ao ano passado. Mas o que a gente vê de mais positivo, vamos dizer assim? A questão com insumos de alimentação. Então, o milho, a soja, tudo isso está caindo muito. A gente vê o que era de 30%, 40%, dependendo da referência, da praça aí, para esses insumos. Então, isso anima bastante quem vai fechar os animais agora e está comprando esses insumos. Então, o pessoal está apostando aí em novas quedas mais para frente, a gente está com uma safra muito boa, então tudo isso pode colaborar para que esses preços venham um pouco mais frouxos e animem mais ainda o confinador no quesito com alimentação. Pensando no que aconteceu no ano passado, Jéssica, hoje já tem gente fazendo contrato de venda de boi a termo na praça? Ano passado a gente falou que foi bem atípico o período de entre-safra, né? A gente não viu os preços, vamos dizer assim, caindo tanto quanto a gente está vendo agora. Mas a questão do boi a termo, o que a gente tem visto? Ano passado foi muito mais comum, eu acredito até que seja algo referente à oferta de animais. No passado o pessoal não estava esperando tanta oferta, e esse ano essa oferta está um pouco maior de bovinos terminados, né, no caso para os frigoríficos. Então a questão do boi a termo está sendo feito, vamos dizer assim, de forma mais comedida esse ano. Então está feito com, vamos dizer assim, parceiros de longa data do frigorífico, pessoas específicas, contratos muito específicos. Então a gente não está vendo aquela quantidade de contratos a termo que nós vimos no ano passado. Ô, Jéssica, mudando um pouco o rumo da prosa, né? Por que as exportações de carne para a China ainda não voltaram ao ritmo normal? Isso tudo é reflexo de todo o processo de exportação, como um todo, vamos dizer assim. A gente tem aí esses reflexos ainda aparecendo. A gente já viu que na terceira semana de abril deu uma leve aumentada na questão de volume médio diário exportado, mas ainda assim são volumes muito aquém do que a gente via no passado. No passado a gente exportava 8, 9 mil toneladas em abril por dia, e esse ano a gente está entre 5, não está passando muito acima de 5, 6. Então, isso é reflexo e vem por conta da negociação com a China, que está um pouco mais dura. Inclusive, o preço pago por tonelada está menor, então, desde que eles determinaram o fim do embargo. Eles estão pagando um pouco menos e está sendo uma negociação um pouco mais, vamos dizer assim, dificultada, mais complicada. Pois é, né? Até onde que vai a força do nosso freguês chinês para continuar derrubando aí o preço da carne brasileira, hein, Jéssica? Sidney, eu acredito ser uma junção de vários fatores. O que a gente tem? Os estoques, aparentemente, pelo que dizem os agentes de mercado chineses, é que esses estoques estão altos, então isso é um fator que colabora para que essa negociação assim seja um pouco mais dura. E a gente tem a questão da oferta brasileira, por estarmos em um ciclo, numa fase de baixa do ciclo pecuário, com um alto descarte de fêmeas, a gente tem uma oferta de carne muito boa, não só de fêmeas, mas de machos também. Então, tudo isso colabora para que essa oferta seja boa, a demanda deles está relativamente fraca, então isso faz com que as negociações sejam duras, que o preço seja um pouco menor. Então, a China sabe disso, sabe esse momento que a gente está vivendo e, vamos dizer assim, batalha por essa carne exportada, né? Uhum. Agora, no meio desse estica e puxa, como é que está se comportando o preço do boi terminado e abatido, de acordo com o figurino exigido lá pelo comprador chinês? Então, esses preços estão cada vez mais em queda. Da semana, desde o dia 23, a gente viu, quando parou o embargo, a gente viu esses preços subindo, tomando São Paulo como referência, a gente viu negociações até R$310 por arroba, e um pouco menos de um mês depois, essa arroba já está em R$270.
Então, foi uma queda, assim, vamos dizer, expressiva, né? R$40 por arroba, comparando aquele período que chegou aos 310 com agora. Então, esses preços estão pressionados, essa oferta está relativamente boa e a necessidade do frigorífico está baixa. Ô, Jéssica, muito obrigado por mais essa sua participação, viu? Evidentemente que a gente vai continuar acompanhando aí o andamento do carretão, né? A gente sempre conta aí com o pessoal da Scott, com vocês, para ajudar a gente aí entendendo o lado que o vento vai bater daqui para frente, né? Obrigado, viu, Jéssica? Abração para você, dá um abraço em toda a turma boa da Scott aí, até a próxima. Obrigada, Sidney. A gente fica sempre à disposição, tá bom? Muito obrigado. Com a boiada andando em boa toada, a comitiva atravessou a Fazenda da Ramada, venceu a água espraiada e já está chegando na capela que fica na entrada da freguesia da Pinguela, onde tem uma guarda ajeitada para fazer descanso e parada. E quando esta marcha estradeira for retomada, a gente vai cumprir a metade derradeira da jornada no Eito, conversando a respeito do assunto da negociação do boi gordo e da evolução da sua cotação, que será anunciado agora pela seguinte manchete chamadeira. A demanda por carne continua mais fraquinha do que bezerro de janeiro aqui no mercado caseiro e também no estrangeiro. Mas a virada de mês e a volta do comprador chinês devem ajudar a amansar a toada da nossa praça boiadeira na descida da ribanceira. O Terra Viva DBA na TV volta já. Aguarde. Pelejando para entender as idas e vindas da nossa praça boiadeira, enliada umas vezes com a fartura passageira e em outras com a apertura da produção, o Terra Viva DBA na TV pega agora a desfiar o noticiário e o nosso comentário a respeito do boi gordo e da evolução da sua cotação. Pois o que tem para ser contado, conforme até já deve estar sendo esperado pelos companheiros e companheiras fazendeiros que têm experiência e sabedência no enfrentamento dos enleios e devorteios do mercado, é que a nossa praça boiadeira está alargada e desembestada na descida da ribanceira. A parte principal da explicação para esta situação é o prenúncio da estiagem, que já está começando a mudar a cor e o valor nutricional da pastagem em várias das principais regiões de criação do país. O que, aliás, considerando a atual estação do ano, é perfeitamente normal. Por conta disso, o comprador de boiada, que de bobo só tem o jeito de dar risada, saiu de banda e está retirado da negociação para deixar o avançamento do calendário ir desbastando a cotação e derrubando o mercado. Para ter sucesso nesta sua má intenção, o sujeito está contando, primeiramente, com o reforço que foi feito recentemente no estoque de mercadoria na Câmara Fria da Indústria e, segundamente, com o esticamento da programação de abate numa conjuminação que está reduzindo a precisão de gado terminado da parte do seu patrão, que é o dono do frigorífico, né? Além disso, olhando para o outro lado da cerca, o caso que está sendo passado é que a demanda por carne está mais fraquinha do que bezerro de janeiro, tanto aqui no nosso próprio terreiro quanto lá no estrangeiro. E aí o negociante fica ainda mais à vontade para correr o trecho, descendo o porrete no preço, sem dó nem piedade. De qualquer maneira, e sem querer incentivar ninguém a tirar o pé do chão, a previsão é de uma ligeira melhora do movimento a partir da virada do mês, depois que as empresas começarem a fazer o pagamento do salário aos seus funcionários. Ao mesmo tempo, no setor exportador, o vento já está querendo virar para o lado contrário, como ficou demonstrado pelos resultados da semana passada, quando a média diária dos embarques foi de 7.300 toneladas do produto in natura. É verdade mesmo que este volume ainda está bem abaixo do que tinha sido registrado no período correspondente do ano passado, mas fazendo a comparação com a segunda semana do presente mês de abril, a quantidade média despachada lá para fora teve um aumento de nada menos que 76,7%. No balanço do dia da Scott Consultoria foram apuradas mudanças nas cotações em 9 das 32 regiões consultadas em todo o Brasil, sendo que em todas estas praças a arroba caiu. A lista das derriçadas foi encabeçada por Barretos e Araçatuba, aqui em São Paulo, onde o boi afundou para R$ 263 a prazo e livre do fundo rural. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, o macho piorou para R$ 238,50. Na região sudoeste, o boi voltou para R$ 258,50 e a vaca para R$ 223,50. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, o macho foi rebaixado para R$ 228,50.
No sul do estado, o boi recuou para R$ 253 e a vaca para R$ 233,50. No Triângulo Mineiro, o macho desandou para R$ 243,50. No sul do Goiás, a fêmea já não vale mais do que R$ 223,50. E no oeste do Maranhão, o fazendeiro já está entregando boi por R$ 230,50 e vaca pela merreca de R$ 209. O compadre Dito, meu vizinho de grito, vai assar um cabrito e cortar um palmito para fazer frito. A Cida vai preparar costela de vaca com mandioca cozida, abobrinha refogada e galinha de panela. E para completar a comidaiada caipira, a Jandira vai trazer bolinho de flor de abóbora com cambuquira. Mas o que todo mundo está esperando é o frango com polenta e banana da dona Giovana, que é da primeira família italiana que veio aqui para a Fazenda Medianeira e tem fama de ser excelente cozinheira. No chão do sertão, a lida é a inspiração para a poesia e no braço da vida, no braço da viola, a vida vira uma grande cantoria. E para celebrar a riqueza da verdadeira cultura sertaneja brasileira, o canal Terra Viva convida todo mundo para a noite de autógrafos da coleção Versinhos de Caipira, de autoria aqui deste jornalista, poeta e escrevinhador que sou eu mesmo, na Expo Zebu 2023. A data é dia 2 de maio, terça-feira, às 8 horas da noite, e o local é a Casa do Terra Viva no Parque Fernando Costa, em Uberaba, nas Minas Gerais. Não perca, dia 2 de maio, às 8 horas da noite. E quem não puder ir na feira e quiser saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, pode me ligar no meu telefone particular, que é o 11 98224 1807. Repetindo, 11 98224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. Com as tralhas e cangalhas arrumadas e guardadas nas bruacas, acomodadas pela pionada e equilibradas no lombo da tropa cargueira, e a ponteira da boiada pantaneira já ganhando chão no estradão, a comitiva anuncia a retirada, mas já deixa combinada a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até a vista então.